Mas, irmãos, nós estamos terminando a nossa série de parábolas hoje. E o que acontece é que faltavam duas parábolas. E a semana que vem nós queremos começar uma série já sobre a chegada do rei. Porque é dezembro, é Natal, nós queremos ouvir sermões sobre a vinda do Senhor Jesus. Então, como faltavam duas parábolas, eu conversei com o pessoal da nossa questão dos grupos familiares, né? Que eu ia pregar agora de manhã em uma das parábolas que faltam e à noite eu prego na outra. A parábola da noite será a parábola das minas e a parábola que nós vamos ouvir hoje de manhã é a parábola do servo inútil, que está lá em Lucas capítulo 17. Lucas 17 é um texto no qual eu preguei nele, eu acho que há 5 anos atrás aqui. Foi até no salão, não havia templo pronto ainda. Mas é o texto da sequência, que nós tínhamos que pregar e nós nos propusemos, e graças a Deus há um culto de manhã, que já nos ajuda a cumprir o objetivo proposto. Então, abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Lucas 17. Todos encontraram? Amém, irmãos? Nós vamos ler, então, a palavra de Deus, do versículo 7 até o versículo de número 10. Nós vamos ler numa só voz. Assim diz a palavra do Senhor. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te, serve-me, enquanto eu como bebo. Depois comerás tu e beberás? Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Vamos ler esse versículo de novo? Né? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Vamos orar uma vez mais ao grande Deus, pedindo a Ele a sua bênção nessa manhã. Pai, eu quero só me humilhar diante do Senhor. Senhor, segundo esse texto, Deus, o que nós devemos anelar é o alto grau de servo inútil. Porque, Senhor, nós não fazemos nem tudo aquilo que nos foi mandado fazer. Ó Deus, e nós estamos abaixo desse grau. E nós, nessa manhã, Pai, queremos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Perdoa-nos, Deus, quando nós não vivemos para Ti. Perdoa teu povo quando não atua, Senhor, com o amor, ó Deus, que vem de Cristo Jesus, com a generosidade dos céus, com a disposição para se sacrificar e abrir mão de si mesmo pela missão, ó Deus, seguindo a visão do Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque, ó Deus, ó Pai, muitas vezes tua igreja, principalmente nesses dias de hoje, é um dos pecados dela, tem amado o mundo, Senhor. E o Senhor é muito veemente quando diz que se alguém ama o mundo, essa pessoa não tem o amor do Pai em si. Então, Deus, eu quero pedir conversão para aqueles que são da igreja e amam o mundo. Eles precisam de conversão, porque são da igreja, mas não têm o amor de Deus habitando em si. Tem misericórdia de nós, ninguém é melhor do que ninguém. Nós precisamos, sim, ser lavados no sangue do Cordeiro, justificados mediante a fé, sermos santificados na caminhada cristã. Pai, nós só queremos dizer para o Senhor que confiamos somente em Jesus. Dele vem a nossa salvação. Então, Senhor, visita a Igreja Presbiteriana do Guará 2 nessa manhã, para a glória e honra do teu santo nome. Exalta o Cordeiro, quebranta teu povo e move-nos a viver da maneira que te agrada. Tudo nós te pedimos, Santo Deus, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, queridos irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, podeis assentar. Deixa eu virar esse retorno aqui, irmão, só um pouquinho.
Queridos irmãos e irmãs, certa feita perguntaram ao grande teólogo Agostinho de Hipona, que foi um destacado professor de oratória, porque ele, junto com os homens de seu tempo, Basílio, Gregório de Nazianzeno e João Crisóstomo, conhecidos pais da igreja, alguns deles foram alunos do grande orador que lecionava na cidade de Atenas, Libânio. Agostinho era professor de oratória antes de se converter. E depois de convertido, na Itália, perguntaram para ele quais eram os 3 princípios fundamentais de uma boa oratória, de uma boa retórica. Ele disse, em primeiro lugar, elocução. Em segundo lugar, elocução. E em terceiro lugar, elocução. Mas aí ele respondeu, mas se me perguntardes quais são os 3 princípios fundamentais para uma vida cristã piedosa, eu lhes direi, em primeiro lugar, humildade. Em segundo lugar, humildade. Em terceiro lugar, humildade. Amados irmãos, à medida que nós caminhamos com Cristo Jesus, a soberba, amados irmãos, tem que ser quebrada em nosso coração. E nós, humilhados na presença de Deus, temos que aprender com aquele que é manso e humilde de coração, para que achemos descanso em nossa alma. E no nosso contexto do texto que lemos, Jesus disse que uma maneira na qual nós aprendemos a ser humildes é o perdão. No versículo 3 desse capítulo, ele diz, acautelai-vos. Se o teu irmão pecar contra ti, vier se arrepender e pedir perdão, perdoa-lhe. E ele disse, se 7 vezes no dia seu irmão pecar contra ti, perdoa-lhe. E aí os discípulos assustados, meu Deus, como é que nós vamos conseguir perdoar alguém 7 vezes no dia? Eles dizem para Jesus, Senhor, aumenta-nos a fé. E aí Jesus diz, pode parar. Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, vocês vão dizer para essa moreira aqui, pula no mar, e ela vai voar não sei quantos quilômetros e vai cair dentro do mar. Jesus diz que muitas vezes, para cumprir a palavra, o que nós precisamos não é de mais fé. Se nós tivermos uma fé pequena, nós cumpriremos a palavra. Nós precisamos, sim, de um coração quebrantado e humilde na presença do Senhor. E nessa parábola preciosa aqui, então, Jesus nos mostra que nós devemos ter uma atitude humilde de obediência diante da palavra do Senhor. E por isso, nesse texto, ele nos revela, então, alguns princípios da humildade. Princípios da humildade. Se nós queremos obedecer a Deus e a sua palavra, nós devemos ter sincera humildade. E o primeiro princípio que o texto nos revela nessa manhã no texto, amados irmãos, da humildade é o seguinte: Deus deve ser servido. O primeiro princípio da humildade é Deus deve ser servido. Versículo de número 7. Eu vou ler uma vez, você vai ler a segunda vez. Qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo, vem já e ponte à mesa? Vocês, irmãos, podem ler para mim? Queridos amigos e irmãos, nos dias de Jesus, vocês sabem que a economia é fundamentada também no escravagismo. E havia, sim, de parte dos judeus, quando sinceros e piedosos, um bom trato para com seus escravos. Mas o escravo, que aparece no texto Dulos, ele tem que fazer totalmente a vontade do seu senhor. Ele não tem opção, ele tem que ser extremamente obediente. Então, o Senhor Jesus pinta um quadro, imagina aquele servo que levantou de manhã e foi trabalhar na lavoura. Se o dono dele fosse rico, ele teria muitos bois e teria grandes arados, e arar a terra seria mais fácil. Mas se ele não tivesse boi nenhum, amados irmãos, aquele homem ia ter que tomar a sua ferramenta e trabalhar o dia inteiro para preparar o campo para a semeadura. Depois, na hora certa, semear. Depois, amados irmãos, aguar. E na hora certa, trabalhar na colheita. Então, imagine um trabalhador do campo que trabalha intensamente o dia inteiro. Mas quando chegava às 5 horas da tarde, quando você pensa que ele já vai descansar, ainda há o gado para guardar.
Ele ainda tem trabalho para fazer, então ele tem que sair pelo campo, eu não sei se montado em um cavalo, ou a pé mesmo, chamando o nome das vacas para juntá-las, e depois desse trabalho, entre 5 e 7 horas, quando ele guarda tudo no curral, aí ele podia imaginar, chegando em casa agora, depois de ter trabalhado tanto, meu senhor deve ter preparado um jantar maravilhoso para mim, não é verdade? Jesus disse que essa é a coisa mais ridícula que existe. Que o servo é quem serve o seu senhor. Então ele pode trabalhar o dia inteiro na lavoura, certo? Depois guardar o gado, e quando ele chegar em casa, diz o texto aqui o seguinte, que ele dirá quando voltar do campo, vem já e ponte a mesa. O senhor não tem a obrigação de ter um jantar preparado para ele. Ele é servo. Ele tem que obedecer. Ainda que venha extenuar-se no caminho, ele tem que fazer a vontade do seu senhor. Não é o Senhor quem tem que servi-lo. É Ele que, ainda que doe a sua própria vida, tem a obrigação de servir ao seu Senhor. E essa é a primeira verdade do texto. O Senhor deve ser servido. Amados irmãos, essa mensagem é muito confrontadora para o contexto evangélico no qual nós vivemos no Brasil. Porque a igreja evangélica brasileira acha que Deus tem a obrigação de servi-la. Há pessoas que dizem loucamente, Deus, eu decreto que o Senhor me dê isso, eu determino que o Senhor me dê isso. Isso, amados irmãos, é uma temeridade sem fim. Porque Deus não tem a obrigação de nos dar nada. Se o Senhor nos lançasse no inferno por causa de nossos pecados, Ele ainda seria o totalmente justo Deus. Mas Ele é um Deus que nos ama, que deu seu Filho para morrer na cruz por nós, e nos dá, amados amigos e irmãos, o privilégio de servi-lo de todo o nosso coração. Mas por que, irmãos, essa temeridade, essa falta de reverência e esse sentimento de achar que Deus é quem tem que nos dar tudo o que precisamos, e se Ele nos der, nós ainda fechamos a cara e ficamos de bico, como crente bicão, Senhor, estou com raiva do Senhor. Por que, irmãos? Porque há uma visão míope acerca de quem Deus é. Quem é Deus? O nosso breve catecismo, na sua pergunta de número 3, faz essa pergunta: quem é Deus? A resposta, sabe qual é? Deus é espírito infinito, eterno, imagina infinito, eterno, imutável, em seu ser, sabedoria, poder, justiça, santidade, bondade e verdade. Esse é Deus. Assim, nosso breve catecismo responde à pergunta. Deus, então, é o Espírito eterno, ninguém criou o Senhor, Ele sempre existiu, sempre existirá, infinito, Ele não tem fim, imutável, Ele não muda. Em seu ser, Ele é plenamente sábio. Ele é o todo-poderoso Deus, amados amigos e irmãos. Ele é santo. Nele não há sombra de mudança nem variação alguma. Ele é perfeito. Amados amigos e irmãos, além de tudo isso, Ele é justo. Ele é bondoso e Ele é verdadeiro. Ele é o Deus todo-poderoso. Ele é incomparável. Se você tem consciência do tamanho da majestade de Deus, você nunca dirá, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, ou o Senhor tem a obrigação de me dar, porque você sabe que o Senhor não tem a obrigação de te dar coisa alguma. Mas mesmo não tendo a obrigação de te dar nada, esse Deus é maravilhoso, é bondoso, é generoso e deu o Filho dele na cruz por amor de você. Então, entendendo essa redenção maravilhosa, que Deus é um Deus santo e você é pecador, mas Ele te redimiu em Cristo Jesus, a sua resposta natural é servi-lo de todo o seu coração. É a história de Isaías que eu preguei aqui há 2 semanas atrás do culto da manhã. Quando, amados irmãos, Deus pergunta nos céus, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías tremendo, Senhor, eu estou aqui, pode me enviar. Eu estou nas tuas mãos, mesmo sabendo-se pequeno, incapaz, e não confiando em sua própria habilidade, você sabe que foi remido, que foi amado, que foi perdoado, e a atitude que você deve ter diante da presença do Senhor é uma disposição total para servi-lo. Amados amigos e irmãos, lá no começo da década de 60,
John Kennedy, quando ganhou a presidência dos Estados Unidos, muito inteligentemente tinha como slogan o seguinte: não se pergunte o que o seu país pode fazer por você, mas pergunte-se o que você pode fazer pelo seu país. Não se pergunte o que o seu país pode fazer por você. Pergunte-se o que você pode fazer pelo seu país. E com esse slogan, ele arrebatou a juventude de sua nação, que, disposta a produzir, queria dar a vida pelo seu país. Amados irmãos, tomando esse slogan de um homem que nem evangélico era, nós devemos nos perguntar sempre, não se pergunte o que Deus tem a obrigação de me dar, mas se pergunte como eu posso doar a minha vida por amor daquele que deu a sua vida na cruz do Calvário, por amor de mim. Como eu posso usar a minha pequenina vida para servir a Deus? Então eu nunca deveria reclamar, eu nunca deveria dizer, eu tenho sido bonzinho, o Senhor não cuida de mim, jamais! Entendendo quem Deus é, quem eu sou, o tamanho da redenção que recebi. Ah, querido amigo e irmão, a disposição natural é dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Hoje a palavra do Senhor te chama a viver uma vida de humildade. E para viver uma vida de humildade, você tem que deixar de viver para si. Você tem que deixar de achar que é o rei do seu coração, que é o Deus de sua própria vida, que é o dono do seu próprio interior. Você tem que deixar de achar que você tem que fazer o que você quer e o Senhor, que se não te obedecer, vai se ver com você. Entenda que você é pobre e pecador. E Deus é infinito, eterno, imutável, é poderoso, é bondoso, amoroso, santo e justo, e deu Jesus por você. Ao entender esse amor maravilhoso, você diga, Senhor, eu estou aqui. Apesar de ser pecador, usa-me para a minha glória. Irmão, presta atenção. Deus não precisa de você. Você está entendendo isso? Escuta de novo. Deus não precisa de você. É você quem precisa do Senhor. Então se humilhe na presença dEle. E pare de fazer birra espiritual. E de querer fazer chantagem com Deus eterno. Porque Deus não precisa de você. Você que precisa dele. Humilhai-vos na presença do Senhor. E Ele vos exaltará. Primeiro princípio da humildade. Deus deve ser servido. Ah, meu irmão, que você queira dedicar a sua vida para servir o seu Senhor. Amém, meu irmão? Amém. Que Deus faça de você um servo fiel do Senhor. Mas ao olhar para o texto, o Senhor continua a nos revelar um outro princípio da humildade. Essa parábola penúltima, na qual estamos terminando a nossa série, é muito preciosa. E aí, então, o texto nos revela um outro princípio da humildade. Primeiro, Deus deve ser servido. Segundo, Deus deve ser priorizado. Segundo lugar, Deus deve ser priorizado. Olhe para o texto. Nós vamos ler versículo 8 e 9. Versículo 8 e 9. Vocês podem ler para mim, irmãos, por favor? 1, 2, 3, leiam para mim, versículo 8 e 9. Que diz a palavra do Senhor? Deus deve ser priorizado. Talvez você dissesse, pobre coitado desse trabalhador. Ele levantou cedo, tirou o leite das vacas, ordenhou as meninas, cada uma pelo nome, soltou elas no pasto. Depois tomou o café da manhã e agarrou no eito e trabalhou o dia inteiro, capinou a terra. Ah, aquele sol quente daquela região. E de repente, 5 horas da tarde, quando você acha que ele vai descansar, ele ainda tem que ir para o pasto, buscar o gado, botar todo mundo. A mimosa, a generosa, a cigana, todas elas, mimosa, generosa, cigana, botar cada um, amados amigos e irmãos. Depois ele volta para casa. E aí você acha que o senhorzão dele vai estar lá com o jantar preparado? Não, ele tem que chegar lá, tomar o banhozão dele, se limpar para preparar a comida higiênica, cingir-se, ou seja, botar o aventalzinho de servo, ir lá e servir o jantar, e o senhor dele vai comer, e só depois que o senhor dele comer, ele pode sentar e comer. E aí Jesus pergunta, depois de vocês fizerem tudo que vocês têm que fazer para mim, eu tenho que agradecer alguma coisa a vocês? Amados irmãos, o texto diz que o Senhor deve ser priorizado. O Senhor
além de ser servido, deve ser priorizado. Esse homem trabalhou o dia inteiro, mas quando ele volta para casa, ele tem que tomar banho, preparar a melhor comida, certo? Sigir-se dignamente, colocar o prato na mesa e, com alegria, ver o seu senhor saborear a comida. E se o seu senhor gostar da comida, vai ser maravilhoso para ele. E somente depois de tudo ele pode pensar em si mesmo. Com isso, o Senhor Jesus está nos ensinando que o caminho da humildade, amados irmãos, é um caminho no qual Deus é a prioridade da nossa vida. Amados amigos e irmãos, muitas vezes nós andamos frustrados, deprimidos, entristecidos, cabisbaixos, ensimesmados, porque nós achamos que nós somos a prioridade da nossa vida. E nós achamos que o Senhor deveria estar a nosso serviço. E é totalmente o contrário. Jesus diz em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amado amigo e irmão, a prioridade da nossa vida tem que ser o reino de Deus. Amados irmãos, o domínio do Senhor sendo estabelecido em nossos corações, em nossos lares, na igreja, nesta terra, pela pregação do Evangelho. A sua justiça se manifestando nos corações, por meio da conversão e nas vidas. E se nós buscamos isso em primeiro lugar, a Bíblia diz que todas as outras coisas que nós necessitarmos, o Senhor nos dará. Amados amigos e irmãos, nós vemos muitas vezes o egoísmo das pessoas quando elas oram. A oração, amados irmãos, é um negócio que revela como é a alma e o coração da pessoa. A pessoa pode até fingir na sua frente, mas quando ela está orando, não tem jeito. A não ser que ela seja louca de fingir diante da presença de Deus. Mas a oração revela o coração. E eu quero lhe perguntar, quando você ora, qual é a sua primeira prioridade? Você já começa a orar assim, Deus, eu quero uma casa, tem 10 anos que eu quero uma casa, o Senhor está sabendo que eu quero uma casa. É assim que você ora? Senhor, o Senhor sabe que eu estou querendo, Deus, ó Pai, aquele novo lançamento, certo? Que vem aí da BMW, é o carrão que eu quero, estou pedindo há 10 anos, Deus me dá o carro, me dá o carro. E levanta-se, Deus me dá o carro, Deus me dá o carro, Deus me dá o carro. Não quer nem a vontade do Senhor para a sua vida, só quer o carro. Irmão, Jesus, quando nos ensina a orar, eu preguei aqui alguns dias também sobre isso. Ele nos ensina que primeiro nós temos que saber quem Deus é. Deus é o Pai nosso, não é só meu, Ele está nos céus. Segundo lugar, eu tenho que orar pelas prioridades de Deus. Quando eu oro, eu não tenho que orar pelas minhas prioridades em primeiro lugar. Em primeiro lugar, eu conheço Deus. Em segundo lugar, eu oro pelas prioridades de Deus. Prioridade de Deus, santificado seja o teu nome, separado para a adoração, que o nome de Deus seja exaltado. Lembra lá o mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. É daí que vem a exaltação, a honra, o respeito, a adoração ao nome de Deus. Irmão, segunda prioridade de Deus, venha o teu reino. Isso significa a conversão dos corações, a manifestação do reino lá em casa. Amados amigos e irmãos, o reino convertendo pessoas aqui na igreja e a palavra sendo obedecida aqui e neste país para a glória de Deus e nos rincões da terra. E depois seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. A vontade de Deus será realizada na terra como nos céus, mas a vontade preceptiva de Deus tem que ser obedecida na terra como é nos céus. Então, meu irmão, veja bem que se você quer orar conforme o ensino de Jesus, em primeiro lugar, Deus é prioridade e não você. Somente depois de priorizar Deus. Seja feita a sua vontade assim na terra como nos céus. Aí você pode pedir por sustento. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Você pode pedir por perdão. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Você tem que ser consequente, né? Você pode pedir por livramento, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. E você tem que terminar glorificando a Deus, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Meu irmão, quando você ora, você está consciente de que você está na presença do Rei da Glória? Ou você entra atabalhoadamente, como se você chegasse assim e batesse a mão na porta de casa, pá! E entrasse assim, pai, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Deus é qualquer um para você entrar falando com ele desse jeito? Oração é coisa séria, amados irmãos. Eu estou lendo um livro precioso de Tim Keller sobre oração. E ele trabalha, amados irmãos, alguns princípios que Calvino trabalhava para a oração fenomenal. Ele diz que nós devemos ter essa consciência da redenção, essa liberdade da presença de Deus, mas nós temos que orar como reverência. Porque Deus não é nosso igual.
E se nós entendemos o tamanho de Deus, se nós o amamos e entendemos que a maior bênção que temos é o Senhor, então nós, quando oramos, nós começamos contemplando a beleza do Senhor. Pai, nós te adoramos pela tua santidade, pelo teu amor, pelo teu perdão, pela tua bondade, pela graça maravilhosa em Cristo Jesus, porque apesar, Deus, da tua infinitude, da tua imensidão, da tua eternidade, tu és Deus, nos amas e nos dá a bênção de estar na tua presença. A gente adora, a gente se deleita em Deus. E porque a gente se deleita em Deus, a gente sabe que a vontade de Deus é melhor do que a nossa. Jesus ora assim no Getsemane, irmão. Ele está morrendo, a ira de Deus vai cair sobre ele. Ele sabe que não vai ser fácil. Ele, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. É assim que Jesus nos ensina a orar. Ele é consequente, Deus realiza na minha vida a tua vontade. Ah, irmãos, prestem atenção aqui. No dia em que a vontade de Deus nos deixa cômodos, nos deixa bem no nosso status quo, não mexe com a gente, não nos cria problemas, é fácil, mas tem dia, irmão, que a vontade de Deus chega e bate na nossa porta e diz: eu vou tirar você da sua casa, eu vou levar você para um campo inóspito, eu vou usar você para a glória do meu nome, onde eu quiser. Você está disposto a dizer: Senhor, realiza na minha vida a tua vontade? Meus irmãos, nós precisamos entender quem é Deus. E que Deus não existe para nos servir. Nós somos aqueles que fomos criados para a glória dEle, para o seu serviço. Quem é a prioridade da sua vida? Quem é a prioridade da sua vida? Pare de priorizar você em nome de Jesus. Peça perdão hoje pelo seu egoísmo. Peça perdão ao Senhor em nome de Jesus. Entenda que você não é de si mesmo. Cristo Jesus te comprou na cruz do Calvário. E agora você não pode viver mais para você. Você deve viver para Ele. E louvado seja Ele, porque tudo que acontecer na sua vida e na minha vida é exatamente o melhor. Porque nós não estamos conformados a este século, mas somos transformados pela renovação da nossa mente pela palavra. E sim sabemos que tudo que acontecer conosco, a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Que o Senhor seja a prioridade da sua vida. Em nome de Jesus, amém. Mas, irmãos, nós precisamos trilhar o caminho da humildade. E o texto nos diz, irmãos, além de nos mostrar que o primeiro princípio da humildade é Deus deve ser servido, além de nos mostrar que o segundo princípio da humildade é Deus deve ser priorizado, Jesus nos ensina, em terceiro lugar, que um outro princípio da humildade é Deus deve ser glorificado. Deus deve ser glorificado. Esse é o terceiro princípio da humildade que o texto nos revela. Deus deve ser glorificado. Versículo de número 10, eu vou ler uma vez, depois você lê a segunda vez. Assim também vós, eu vou ler o 9 e o 10, o 9 também vai nos ajudar. 9 e o 10. Eu vou ler o 9 e o 10, depois você lê o 10 para mim. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado. Assim também vós, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizeis: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Leia o 9 e o 10, pode ler os dois. Leia, por favor. Ah, queridos irmãos e irmãs, o Senhor pergunta, depois que nós fizermos tudo aquilo que nos ordenou, tudo aquilo que Ele nos ordenou, será que o Senhor tem a obrigação de nos agradecer? Eu fico assustado, amados amigos e irmãos.
Há pessoas que fazem as coisas na igreja e querem ser agradecidas. Você acredita nisso? Elas trabalham no ministério, fazem o trabalho, fazem tudo o que foi ordenado, como Jesus diz aqui, e aí no dia que eu, como pastor, digo que não, eu falo algo que elas não gostam, elas fecham a cara e saem pisando com o pé duro. Como se o Senhor tivesse a obrigação de agradecer a você alguma coisa. E muitas vezes quem quer bater em Deus, bate no pastor. É assim, tem jeito não. Estou nem aí, já sei disso há muito tempo. Será que Deus tem obrigação alguma de agradecer você? Preste atenção. É você quem tem o privilégio de participar. O privilégio não é de Deus em ter você no trabalho, não. Depois de que você fizer tudo, Deus, por acaso, tem que te agradecer. Você, meu irmão, merecia para o inferno. Jesus deu a vida na cruz por você. Você tem que fazer tudo que Deus te mandar, com alegria, sem esperar agradecimento nenhum de ninguém da igreja, muito menos de Deus. Porque Cristo já deu a vida dele na cruz do Calvário por amor de você. E aí Jesus pega pesado, irmãos, mas é uma bênção, porque nos coloca no nosso lugar. O que ele diz no 10? Assim também vós, depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, ou seja, ou tudo que vos foi ordenado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Ah, amados amigos e irmãos, aqui Jesus está dizendo qual deve ser o nosso objetivo. Eu reprovei aqui, porque aqui Jesus disse que a melhor graduação que a gente pode ter é a graduação em inutilidade. Hoje, a nossa denominação, e muitas denominações brasileiras, idolatram algo chamado diploma. Então, se o cara tem um PhD na frente, não importa se ele não ora, não importa se ele não tem vida, não importa se ele não é um santo varão, não importa se ele tem dedicado a vida ou ganhado almas para o Senhor, ele apareceu com um PhD. Então, Jesus está dizendo para nós aqui que o melhor PhD em inutility. Estou zoando. Em inutilidade, certo? O melhor PhD que você pode ter é o PhD em inutilidade. Como é que você consegue um PhD em inutilidade? O texto diz aqui, depois que você fizer tudo o que eu te ordenei. Aí você vai poder dizer, sou um servo inútil, porque fiz apenas o que deveria fazer. Irmãos, eu não vou ter nunca esse PhD, porque eu não sou nem inútil. Eu não faço nem tudo aquilo que eu tinha que fazer. Eu costumo brincar, eu converso sempre com os nossos presbíteros, que o pastorado, amados irmãos, é um chamado que te humilha todo dia. Porque você faz. Quando você termina o dia, você não fez tudo aquilo que você tinha que fazer. Você não consegue nunca fazer tudo aquilo que você tinha que fazer. Então, é tapa na cara todo dia. É ser humilhado todo dia. Pois bem, irmãos, eu nunca vou conseguir a meta central, que é a meta da inutilidade. Já prestou atenção? Depois que você fizer tudo que você tinha que fazer, e você não faz, então você vai dizer, sou um servo inútil, porque eu fiz somente aquilo que tinha que fazer. O que Jesus está querendo dizer para mim e para você aqui, irmão? Que a glória é de Deus. Que ainda que nós dermos a nossa vida, nós não fizemos nada mais do que a nossa obrigação. Porque Cristo deu a sua vida na cruz do Calvário por amor de nós. É por isso que Paulo diz em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quem souber, repete comigo, vamos lá? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. É por isso, irmãos, que os reformadores cunharam aquele termo em latim maravilhoso que diz, soli Deo glória. Irmãos, Calvino era pecador como eu e você, mas um santo varão de Deus. Eu gosto muito, irmãos, do brasão de Calvino, no qual, irmãos, era o símbolo da vida dele. Ele tem um coração, uma mão e um coração dele na mão, e ele diz em latim o seguinte, cor meum tibi ofero domine prompte et sincere.
cor meu, tibi ofero domine, prompte et sincere. Por que em latim? Porque era o inglês da época, era a língua do mundo, era a língua acadêmica. Certo? Antes era o grego, depois virou o latim. E aí então Calvino bota ali na língua internacional, para o mundo inteiro saber qual era o objetivo da vida dele. E o objetivo é o seguinte, a figura é um coração na mão, e ele diz o seguinte: o meu coração te ofereço, ó Senhor, pronta e sinceramente. De quem é o seu coração, meu irmão? A quem pertence o seu coração? Deus só tinha um filho, e deu esse filho na cruz do Calvário, por amor de você. Se nós entendemos o tamanho do amor que recebemos, não viveremos mais para nós. Teremos o prazer de nos envolver em sua obra, em seu trabalho, e diremos ao Senhor: aqui está o meu coração, ó Deus. Eu te ofereço pronta e sinceramente. Que nessa manhã, meu irmão, em nome de Jesus, você se propõe a viver em obediência e humildade. Que você entenda que não é você quem deve ser servido. Como Jesus disse, o Senhor deve ser servido. Que você entenda que você não é a prioridade. Como Jesus nos disse hoje, o Senhor é a prioridade. Que você entenda que não precisa de aplausos deste mundo. O Senhor deve ser glorificado. E aí, no dia final, apesar de nós não merecermos nada, Ele foi quem deu o seu sangue na cruz do Calvário por amor de nós. Ele foi quem bateu o martelo e disse: eu te declaro justo. Ele foi quem nos acompanhou a vida inteira e nos deu o seu maravilhoso Espírito. Ele prometeu: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Mas naquele dia final, quando nós entrarmos na glória, com os feixes em nossos braços, por sua graça Ele nos dirá: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Meus irmãos, o maior desejo da minha vida é entrar pela graça no lar de glória, ver a face do meu Senhor e saber que, apesar de todas as minhas imperfeições, Ele me deixou servi-lo e tomou a minha pequenina vida e usou para a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor, para todos sempre. Amém. Vamos orar ao Deus eterno. Feche os seus olhos.